falava o seguinte, para começar, o título do texto era habit, tá bem? Que significa hábito. Então, o texto aqui vai trazer várias definições do que é um hábito. No caso, ele vai trazer ao todo, se a gente for enumerar elas, tá? Ele vai do 1 até a definição número 8. Então, a gente tem 8 definições. Dá para ver que o texto, né, ele foi retirado de um dicionário. Né? É a primeira característica que a gente tem. Bom, a gente dá uma olhada por cima do texto, né, e primeiro a gente vai para as questões. Sim, vai da primeira definição até a oitava, o Pablo. Pronto, aí diz assim lá embaixo, né? Comprehension. Fala assim, how many meanings are there for the word? Ou seja, há quantos significados para essa palavra? Olhando por cima, quantos significados são apresentados nesse texto para a palavra habit? Vamos lá, foi o que vocês colocaram. Isso, você pode até, para a frase ficar maior, você pode colocar there are 8, que é, como a gente já estudou, né, o verbo there are, ou there is, é o verbo haver em inglês. Então, para deixar a resposta maior, você coloca há 8. Tá no texto, João, você vai ver que está até enumerado os significados. Está enumerado, viu, João? Texto, página 34. Então, pronto, a resposta literal você pode simplesmente colocar there are 8, né? Há 8 significados. Isso, Beatriz. Pronto, melhor ainda, Maria Barreto. Agora você fez tudo, você chutou o bote, você fez tudo completo. Pronto, pode ser assim, uma frase completa, né? There are 8 meanings for that word. Perfeito, Maria. Perfeito. A questão 2, a gente tem o seguinte. What is the most usual meaning? Só olha com prontinho, né? What is the most usual meaning? Ou seja, qual é o número, ou qual é o significado mais usual? Ou seja, de todos os significados, né? Qual é aquele que é mais comum? Que a gente tem o primeiro que fala sobre clothing, que é roupa, né? Peça de roupa. O número 2 diz o seguinte, um traje característico de uma profissão, estrato social ou uma função importante. Vamos lá, aí a definição número 3 diz o seguinte, né? É uma maneira de se conduzir comportamento. A definição número 4, aparência corporal ou maquiagem para homens, né? Meio estranho. Número 5, tipo assim, disposição, né, prevalecente, ou pensamentos e sentimentos, vamos dizer assim, né, referentes ao caráter de uma pessoa. Número 6, vamos traduzir como uma tendência estabelecida ou maneira comum de comportamento. Número 7, um padrão de comportamento adquirido por frequente repetição. Só esse começo aí já é importante. A definição número 8, modo característico de crescimento de um organismo. Então, de todos os significados de hábito, qual que eles são mais comuns, que a gente geralmente usa? Em que sentido? Ô, João, eu estou traduzindo os significados de hábito, tá? Que o texto está trazendo. Esse texto fala sobre os 8 significados no inglês para a palavra habit, que é a palavra hábito. Aí a pergunta é a seguinte, qual é o sentido mais usual? Ou seja, qual é o sentido mais comum para a palavra hábito que a gente encontra? Costume, boa. Tem mais de um. Qual o principal? Você pode enumerar eles. Por exemplo, costume. Ou, Walter, você quer responder costume? Custom, pode ser exatamente costume, que de fato é uma coisa que a gente faz rotineiramente. Clothing, Walter, não é o mais comum, porque clothing é uma peça de roupa. Inclusive, talvez vocês nunca tenham ouvido falar isso, mas existe um tipo de roupa que principalmente as freiras utilizam, que se chama de hábito. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aquela roupa que freiras e frades usam, o nome daquele é hábito também. Então a palavra hábito também significa peça de roupa. Mas não é um significado usual, a gente raramente escuta nesse sentido. Né? Então, de fato, o sentido mais comum é como vocês colocaram, é um costume. Você pode colocar, vou até colocar aqui também. Pronto, a 6 e a 7, né? Pronto, você pode colocar assim, né? 6, 6 and 7. São os significados mais comuns, né? O número 6 diz o seguinte, uma tendência estabelecida ou maneira comum de comportamento. Pronto, isso é um hábito. A 7 diz um padrão de comportamento adquirido por frequente repetição. Também é um hábito, né? Então, isso você pode colocar 6 and 7, ou seja, número 6 e o número 7. São os resultados mais comuns, tá? Os significados mais comuns. Pronto, vamos lá. A próxima pergunta dizia o seguinte.
What is the least usual meaning? Ou seja, qual é o significado menos comum, ou seja, o menos usado de todos esses? The best? Como assim? Best? Como assim, Maria? Não entendi. Você quis colocar best com A mesmo? Pronto, Walter. Boa. Você está perguntando o significado mais comum, ou mais incomum, no caso. É de fato como roupa. Ou seja, a gente raramente escuta a palavra hábito no sentido de roupa. A gente geralmente escuta a palavra hábito. Pista. Ah, tá. Boa, entendi, Maria. Tá. Não, mas não, pessoal. O significado mais incomum, né, é o significado de roupa. Ou seja, que é o número 1. Inclusive, uma pista para a gente saber disso é porque, assim, no número 1 fala assim, archaic. Aí tem a palavra clothing. Essa palavra archaic lembra arcaico. Arcaico, pessoal, é uma palavra ou um significado que ninguém usa mais. Então, toda vez que uma palavra ela entra em desuso, ninguém utiliza mais, a gente chama de arcaico. Então, só por isso a gente já sabe que o significado menos comum é o número 1, porque ele é arcaico, né? Não se usa mais nesse sentido. Flash habit, vamos ver o 4, né? Ou... Não, eu acho que é mais incomum falar de roupas. Assim, Maria, eu também não, tá? Eu erro também um bocado aqui. Então, o mais incomum, pessoal, é o número 1, tá? Ô, Larissa, a gente está na questão 3, tá? Da página 34, tá? Questão 3 da página 34. Então, você coloca, assim, a resposta, tá? Number 1, né? É o número 1. É o menos comum. Tanto que é arcaico, né? Pronto, vamos lá. A questão 4 diz o seguinte. What is the name of the dictionary? Ou seja, qual é o nome do dicionário? Ah, essa informação ela está visualmente quase escondida. E aí, qual é o nome desse dicionário que o texto selecionou? Vocês encontraram? O nome todo. A gente chama ele de Merriam-Webster, tá? Inclusive, é uma dica, tá, pessoal? Se você colocar no Google Merriam-Webster, você vai encontrar esse dicionário que é uma referência, tá? Um dos melhores dicionários do mundo para falar de significados da língua inglesa. Então, a resposta é o seguinte, vou até copiar também aqui no chat. Merriam, assim, Webster. Bom, pessoal, nome do dicionário, né? E onde está essa informação? Ela está lá no finalzinho da caixa de texto, né? Está lá em letrinhas miúdas, lá no finalzinho, né? Tem HTTPS, até um site, né? www.merriam-webster, tá? Então, esse é o nome do dicionário. Pronto, boa. Né? Então, assim, a gente, pelo menos a parte da correção da atividade, eu vi que muitos de vocês entregaram, né? Eu posso não estar comentando em todas elas, mas eu estou vendo quem está entregando. E, pessoal, vamos lá. Alguma dúvida, alguma observação antes da gente passar para a parte da continuação do passado contínuos? Alguma observação, dúvida? Não, né? Então, beleza. Vamos lá. De novo, aquele mesmo esquema. Vou apresentar uma tela aí para vocês. Professor, e a página 35? Ah, desculpa, verdade. Boa, Maria. Pronto, cancelei aqui a apresentação. Tem toda a razão. Pronto, a página 35, ela é uma resposta praticamente pessoal. Você deveria pesquisar hábitos, né, que se faz no dia a dia, e você deveria escrever alguns outros hábitos, né? Daí diz assim, pesquise outras atividades similares e escreva-as aqui. No caso, a gente tinha esse quadrinho verde que falava algumas atividades comuns. Por exemplo, no quadrinho verde, tá? O negócio assim, não tá aumentando mais. Não tá aumentando? Como assim? Não entendi, quem foi que falou? Então, pronto. Mas dentro do quadrinho verde tinha algumas opções, né? Oi. Pode repetir a 1 e a 2? A 1 e a 2? Assim, a 1 e a 2 da página 34, né, Raikkonen? É isso, a 1 e a 2 da página 34? Pronto, mas eu vou colocar aqui no chat, se for a 1 e a 2 da página 34. Pronto, se for a 1 da página 34, é o seguinte, há 8 significados. A 2
perguntar o significado mais comum, né? Você pode colocar assim. E a Laís... Então, Laís, você está falando da página 34. Só me confirma, para eu saber qual das páginas é. Que eu estou colocando as da página 34, tá bom? Eu repeti a da página 34. Que no caso está aí, a alternativa 1 e a 2. Então, mas enquanto isso, vamos lá, né? Que outras atividades vocês colocam? De novo, vamos lá, pode falar. Usa o chat, Laís. É melhor usar o chat. Porque tá travando, eu não tô conseguindo te ouvir. Então vamos lá. Volta e colocou sing, sleep, play games. Pronto, a 1 e a 2, Laís. Pronto. A 1 e a 2 da página 34, né? A 1 é o seguinte. A resposta da número 1 é essa daqui. Pronto, a resposta da 1, tá? A 8. There are 8. Aí a questão 2, a gente respondeu isso aqui. Number 6 and 7. Tá? Essa é a resposta da número 2, tá, Laís? Number 6 and 7. Pronto, né? Pronto, é isso aí, Pablo. Music, listen music, ride a bike. Leu uma bicicleta, ou Raíssa? Você quer dizer ride a bike, assim. E ride, quando você vai falar de andar de bicicleta, é ride, tá bem? Ride a bike. Pronto, Riquelme. Vamos de novo. A 3 e a 4. A 3, essa daqui. A resposta da 3 é number 1, Riquelme. Tá? Number 1 é a resposta. A resposta da 4 é essa daqui. Pronto, e essa é a questão da 4. A resposta da 4, tá? Merriam-Webster, tá? Pronto, é isso aí, Raíssa. Boa, gostei. Pronto, então já estamos feitos, né? Queria só dar uma olhada, alguns não colocaram, né? Eu vejo aqui participando, só quem? Pablo, Raíssa. E os demais, não fizeram? Colocaram o quê? Anime Music. Do judô, né? Lutar judô, Júlia, boa. Play FF. Boa, jogar Free Fire. Pronto, perfeito. Então vamos lá, né? Pronto, agora sim a gente vai passar para a parte da explicação. Alguma dúvida, alguma observação? Swimming, que é nadar. Boa, Raikkonen, pode ser nadar também. Play Minecraft. Pronto, vamos lá. Vou apresentar aqui de novo a tela para vocês. Pronto, tá aparecendo aí para vocês. Eu vou só desativar a minha imagem para ficar um pouquinho melhor. Então, não tem página agora, tá bem? Não é uma página. A gente vai para a explicação do slide. Deixa eu... Pronto, a gente tinha parado aqui. A gente estava falando. O Raikkonen não precisa, tá? Eu estou sempre deixando os slides no Google Sala de Aula. Então, se você quiser, você pega de lá. Tudo bem, Lara. Tudo bem, tá? Vamos lá. A gente tinha aprendido que a gente usa o passado contínuo para falar de ações no passado que são contínuas. Por exemplo, eu estava jogando, nós estávamos jogando futebol, eu estava assistindo, ou seja, ações contínuas no passado, né? Nós vimos também que a estrutura segue sempre essa. A gente tem o sujeito, o verbo to be no passado e o verbo principal da ação, né, com ing. E a gente viu que essa é a conjugação correta para cada um dos pronomes. Então, você usa o sujeito, cada um desses sujeitos, e essa é, respectivamente, a conjugação correta do verbo to be. Depois daqui, basta que você acrescente o verbo principal com ing. Isso aqui já foi explicado ontem, né? Eu estou só retomando aqui para vocês. Então, vamos lá. Pronto, eu coloquei aqui uma observação, né? Que é importante, né?
sobre o uso do ing, né? Porque a gente tem essa segunda parte do verbo, a gente sabe que a gente sempre vai acrescentar o ing, sempre. É uma regra fixa do passado contínuo. E pronto, vamos lá, vamos ler aqui, eu vou explicar para vocês, né? Quando queremos transformar o verbo para o gerúndio, utilizamos a terminação ing. Essa terminação ing equivale ao NDO do português. Por exemplo, cantando, pulando, dançando. Todos esses verbos têm esse NDO no final. Pois em inglês é a mesma coisa. Esse NDO do português equivale ao ing do inglês. Ambos têm a mesma função, tá? Até eu coloquei aqui o exemplo, né? Playing, a gente traduz como jogando. Vou até marcar com a caneta aqui também, para ficar melhor. Então, playing, a gente tem aqui o ing, e a gente tem a tradução que é jogando. Tá aqui o NDO, né? Playing, jogando. Então, Pablo. Tá, vou repetir para ti, Pablo. Eu tô só explicando o que significa esse ing no português, né? Porque a gente sabe que a gente tem que usar o ing no verbo principal. Aqui eu tô explicando o que significa esse ing. Ia ser o seguinte, toda vez que você, em inglês, coloca ing no final de um verbo, você está transformando esse verbo no que a gente chama de gerúndio. O gerúndio é todos esses verbos que terminam com NDO do português. Por exemplo, estudar é o infinitivo, estudando é o gerúndio. Entendeu? Eu estou só explicando como que você pega os verbos em inglês e usa o ing para transformar eles no gerúndio. É porque a gente chama isso de gerúndio. O nome pode ser um pouquinho difícil. Mas o que eu quero explicar é o seguinte. Em português, esse NDO equivale ao ing do inglês. Então, aqui a gente tem o verbo play, que é o verbo jogar, e a partir do momento onde eu acrescento ing, eu traduzo como jogando. Então, ele passa de jogar para jogando. Entendeu, Pablo? É só uma terminação. Pronto, boa, Pablo. É que eu coloquei só outro exemplo, né? Que a gente tem o verbo study, né, que é o verbo estudar, e a partir do momento onde a gente acrescenta esse ing, nós transformamos o verbo estudar no verbo estudando. E aqui é um detalhe importante, né? Aqui nós não temos aquelas regrinhas de tirar o y, colocar não sei o quê, não. O y, se ele aparecer no final da palavra, ele vai ser mantido. Você vai colocar ing independente da terminação da palavra. Se for y ou não for y, você vai ter que colocar o ing, de qualquer jeito. A gente só tem uma exceção, né? Que é que eu vou explicar, tá? Até aqui na observação. É a única exceção. Pronto. A exceção é que, quando a gente tem um verbo que ele termina com a letra E, nós devemos tirar o E. Por exemplo, aqui está no exemplo, vou até circular aqui para vocês também. Nós temos o verbo live, que é o verbo morar, né? Que pode ser o verbo viver também, tá? Quando nós queremos passar o verbo viver para o gerúndio, ou seja, nós queremos falar vivendo, nós precisamos tirar esse ezinho aqui, que vou até cortar, tirar o E e acrescentar o ing. É a única exceção da regra. Os verbos que terminarem em E, você deve remover esse E acrescentar ing. Pronto. É a única exceção à regra. O resto, não importa a terminação. Tu vai acrescentar ing de qualquer jeito. Tudo bem? Pronto. E aí, pessoal, até aqui. Tá claro? Alguma dúvida sobre a formação do ing nas palavras? Pode ir deixando aí no chat. No, isso aí. Pronto, fale. Ana, pode falar. Pronto, a Ana foi fazer uma pergunta. Você pode usar o microfone se você quiser, tá bem? Ana? Pronto, eu vou te esperar responder, tá? Eu vou passar aqui pro próximo, aí eu vou esperar você falar. É a Cideli. Eu tenho que aprender o nome. Cideli. É alguma dúvida, Cideli? Pronto, exatamente. Somente quando o verbo terminar em E, você tira esse E e coloca o ing, tá bem? É só quando terminar em E, tá? Inclusive, vou deixar esse slide no Google Sala de Aula para que você possa reler, copiar no caderno. É bom para a gente fixar, tá? Pronto, vamos lá, vamos passar para a próxima. E aqui a gente entra na parte das formas negativas e as formas interrogativas, né? Então aqui, pronto, a gente aprendeu como é que a gente forma a estrutura da frase normal.
Pronto, e aqui a gente vai aprender como é que a gente vai construir as formas negativa e interrogativa. Vou até pegar aqui a caneta de novo. Pronto, vamos começar falando pela negativa. Inclusive, isso é uma dica geral que eu dou para vocês, tá? Toda construção de frase que tem a presença do verbo to be, quando você vai passar para a negativa, o not fica depois do verbo to be. É como se a forma negativa com o verbo to be, ele sempre vai pedir o not depois dele. Você não precisa colocar o auxiliar, como a gente fazia no presente simples, que a gente colocava do not ou doesn't not, como no passado, que a gente colocava o did not, ou como no futuro, que a gente usava o will not. Nesse caso, a gente não precisa. Você simplesmente vai localizar o verbo to be, que como ele está no passado, ele vai ser was ou were, e você vai simplesmente colocar o not depois. Super simples. Você não precisa fazer mais nada. Depois do verbo to be, ou Larissa, tá? Você pega a frase, né, você identifica onde está o verbo to be, que ou vai ser was ou were, né, uma dessas duas palavrinhas, porque essas duas são verbo to be no passado, e depois dessa palavrinha é que você vai acrescentar o not, tá bem? Então, para formar a negativa, você pega o not e coloca depois do verbo to be. E o resto da frase fica do mesmo jeito, né? Você não muda nada do ing, não muda absolutamente nada. Aí que eu deixei um exemplo, né? I was not, tá aqui, eu colocando o not depois do verbo to be. Né? Tá aqui o verbo to be e tá aqui o not. Ô, Laís, eu acho melhor assim, você só preste atenção, tá bom? Se você quiser tirar print, você pode tirar. Mas para copiar, é bom copiar depois. Tá que eu vou deixar no slide. Pronto, Pablo, eu ainda não cheguei na interrogativa, Pablo. Eu nem cheguei lá ainda, tá? Eu tô falando só a negativa. Então, Pablo, presta atenção, tá? Para formar a forma negativa, tu vai pegar a frase, que já está feita no afirmativo, como a gente já estudou, e tu só vai acrescentar o not depois. Vou até fazer uma setinha aqui, ó. Pronto, tu só vai colocar a palavrinha not depois do verbo to be, tá? O verbo to be, ele sempre vai ser ou was, ou vai ser were. Um dos dois. Sempre. Então, repetindo. Você acha o verbo to be e coloca o not depois do verbo to be. Só isso. Tudo bem, Pablo? Aí que eu coloquei um exemplo de uma forma negativa, né, do passado contínuo. Coloquei aqui o sujeito, né, I, que quer dizer eu, o verbo to be, que é was, e depois do was, que é o verbo to be, eu coloquei not, né. Aí eu continuo o resto normalmente, tá aqui a frase, o verbo principal com ing, e o resto da frase. E como é que a gente traduz isso, né? Eu não estava estudando para o teste dessa semana. Então tá aqui. A estrutura é bem simples, né? Eu não estava estudando para o teste da semana passada. E uma observação, né? A gente pode, como sempre, usar as formas contraídas, que é uma coisa muito comum no inglês, né? Toda vez que a gente tem as formas negativas, é muito comum que você encontre as contrações. Então, o was not, se você quiser, você pode escrever assim, ó. Wasn't. É uma forma contraída. Dá na mesma coisa, was not e wasn't é exatamente a mesma coisa. A diferença é que esse wasn't, que é a forma contraída, ela é informal, né? É um pouco informal. Então, o ideal, se você for escrever uma coisa séria, um texto sério, você escrever was not, separado, né? Sem juntar. Aí aqui embaixo eu deixei outro exemplo, né? De uma forma negativa. Aqui, no caso, eu usei aqui o pronome they. Boa, Laís. Aqui eu usei o pronome they, que é eles. A gente tem aqui o verbo to be correspondente, né? Ao pronome eles, que é were. E pronto, eu simplesmente coloquei o not depois. Eu achei o not e coloquei depois. Achei o verbo to be e coloquei o not depois. Aí fica, they were not believing when they saw those things. Que em português significa, eles não estavam acreditando quando eles viram aquelas coisas, né? E você pode perguntar, professor, existe uma contração de were not? Existe, pessoal. Eu não coloquei no slide, mas eu vou colocar aqui no chat. A contração de were not. Vou digitar aqui no chat para vocês. Pronto, tá aí. Em vez de escrever were not, se você quiser escrever weren't, né, tudo junto, você pode também, não tem nenhum problema. Só que eu acho que fica um pouquinho estranho, mas você pode. Então vamos lá. Até agora, sobre a forma negativa. Antes da gente passar para a interrogativa, alguém tem alguma dúvida sobre a forma negativa? Não? Vamos lá, ótimo. Pronto, então posso... Vamos lá, vou adiante, tá? Já que ninguém falou. Então, aqui a gente vai passar para a forma
interrogativa, né? A forma interrogativa também ela segue uma lógica relativamente, né, relativamente simples. Porque é aquela lógica de você mexer no verbo to be, né? Você simplesmente vai pegar o verbo to be, que é was or were, e você vai posicionar ele antes do sujeito. Então, beleza, você vai achar o sujeito e vai arrastar o verbo to be, que antes estava depois dele, para antes dele. Como no caso, aqui o exemplo. Exatamente, Raíssa, é isso mesmo. No caso, vou até circular aqui o exemplo. A gente estava sempre colocando o she e o was depois. Só que para fazer uma pergunta, a gente simplesmente pega o was e coloca antes do she. Ou seja, a gente pega o verbo to be e coloca ele antes do sujeito. Né? O sujeito é she e o verbo to be é o was. E o resto continua exatamente igual. Né? O resto não vai mudar em absolutamente nada. Inclusive, para traduzir essa frase ficaria assim. Ela estava acreditando quando você estava contando essa história, né? E lembra, acrescenta sempre o ponto de interrogação. Né? Já que é uma pergunta, você não pode esquecer disso. Né? Então pronto, aqui eu coloquei embaixo um exemplo, só que agora usando o outro verbo to be, né? com o sujeito you, e a gente colocando o were antes do you, né? Porque o were é o verbo to be correspondente a you. Então, eu simplesmente fiz isso. Were you, aí a continuação. Lying for me, que a gente pode traduzir em português como você estava mentindo para mim? O João Mariano, esqueceu só do ing, tá, João? A gente não pode esquecer. Sempre que você estiver construindo uma frase no passado contínuo, você precisa do ing. Inclusive, como a gente está dizendo, ó, sempre vai aparecer, ó, verbo com ing, né? Verbo com ing. Isso aqui faz parte da regra, tá? Isso aqui nunca vai mudar. Pronto, Raíssa. Perfeito. Tá certíssimo assim também. Was I'm studying photo, né? The test during this week. Exatamente, a estrutura. Pronto, tá, entendi, tá, Raíssa? Pronto, mas a estrutura é essa mesmo, tá? O verbo to be antes do sujeito. Pronto, rabisquei foi tudo aqui. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre a formação da interrogativa? Não, né? Que bom. Então, Pablo, tu esqueceu só do sujeito. Pablo. Tu esqueceu só do sujeito nessa tua frase. Que eu acho que você quer dizer were you playing soccer yesterday? Tá? Não esquece do sujeito, que pode ser I, you, he, she, it, tá bom? Vamos lá. Pronto, Beatriz, né? Mona Lisa é Beatriz. Especificamente qual parte você está falando? Você está se referindo a só a interrogativa ou as duas? Beatriz, interrogativo, tá. Eu vou usar o chat, tá? Para explicar agora. Vou colocar uma frase na afirmativa, tá? Vou colocar e digitar aqui para você. Fala a tecla também. Yesterday. Pronto. Beatriz, eu deixei uma frase aí no chat. E a frase é o seguinte. Isso aqui está na afirmativa, ainda não está na interrogativa. Que é a estrutura normal, né? A gente coloca o you, que é o sujeito, o verbo to be correspondente a you, que é were, aí o resto, né? O verbo com ing e o resto da frase. No caso, ficaria: você estava jogando futebol ontem. Quando eu quero passar essa frase para interrogativa, eu vou simplesmente pegar o verbo to be. O verbo to be, nesse momento, ele está depois do you, né? O you não é o sujeito. Então, eu vou pegar esse were, né, que está depois do you, e vou arrastar ele para frente. Eu vou trocar ele de lugar com o you. No caso, vai ficar assim. Vou deixar também no chat. Playing soccer yesterday. Pronto. Eu fico chamando de Mona Lisa. Beatriz, qual foi a diferença? Qual a única diferença que teve? Você percebe que eu só fiz uma inversão. Eu troquei a posição do you, que é o sujeito, com a posição do were, que é o verbo to be. Eu apenas troquei. Peguei o were e coloquei para frente.
Entendeu que essa é a única alteração que eu vou fazer, tá? Entendeu, ô, Beatriz? Você só vai trocar de lugar, o you com o were, tá? E, claro, colocar o ponto de interrogação no final, que não pode faltar, já que é uma pergunta. Pronto, mas é isso aí, pessoal. Se tiverem perguntas, não fiquem com medo de perguntar, tá bem? Vocês podem perguntar à vontade, não tem problema de repetir, não. Então, vamos lá. Bota aqui o próximo. Pronto. Agora a gente, né? Laís, esqueceu do ing de novo, Laís. Lembra sempre do ing depois do verbo. O verbo não é o verbo play. Então, você vai colocar o ing depois. Isso, Laís. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou interromper aqui a apresentação, tá? Eu vou voltar aqui para mim. Pronto, voltei. Cadê? Ana Patrícia. Pronto, um ótimo exemplo. A Ana Patrícia colocou aí um ótimo exemplo. Só que só na afirmativa. Porque quando a gente está falando de passado contínuo, a gente tem que usar um verbo depois do was. Happy é porque happy não é verbo, Patrícia. Happy é adjetivo, tá bom? Então o ing ele fica no verbo. O caso happy é feliz. A gente estava usando ing porque o que a gente estava usando era um verbo. Tipo, cantando, dançando, pulando, eram verbos. Então você teria que usar um verbo depois, tá? Pronto, mas as demais estão certas. Ô, Patrícia. Certíssimo. Então pronto, vamos lá, né? Pessoal, deixa eu só explicar a atividade, porque já vai acabar o tempo, já, né? Atividade da página 36. Então, coloquei o livro de vocês na página 36. Até deixar aqui no chat também. Pronto, a gente vai continuar a página 36 e ela vai continuar na 37. Tá? Mas eu vou explicar por passos, tá? O Raíssa acaba 2h20. 2h20. Agora são... Quer dizer, no celular é 2h19, mas no computador é 2h14. Então, eu vou pela do computador, eu acho. Então, vamos lá, né? Pronto, deixa eu explicar, né? Vamos primeiro explicar a questão número 1. Que a gente vai fazendo aqui, eu vou corrigindo. A número 1 diz simplesmente o seguinte, né? Complete as frases pondo o verbo entre parênteses no passado contínuo. Então, aqui a gente tem, a letra A tem I, tracinho, aí vem o resto da frase. E no final, entre parênteses, tem um verbo, né? Que é o verbo to read, que é o verbo ler. Você vai simplesmente preencher esse espaço com o passado contínuo, que a gente aprendeu, né? Você pega o sujeito, depois do sujeito você coloca o verbo to be, correspondente ao sujeito, e o verbo com ing. Então, eu vou responder a um com vocês, tá? Só um. Vou deixar aqui no chat. Vai ficar assim. Very... Pronto. Vou colocar 3 pontinhos para não precisar escrever tudo, mas vai ficar assim. Eu coloquei tudo, né? O verbo to be mais o verbo com ing. Tá? I was. Pronto, acho que caiu, mas voltou. Eu acho. Pronto, e agora, pessoal? Voltou? Voltou. E isso, Patrícia, ainda bem, né? Foi uma queda rápida dessa vez. Que ontem foi o quê? Uns 15 minutos, né? Pronto. Mas vocês entenderam como é que vai funcionar a questão número 1? E aí, alguma dúvida? Como é que ela vai funcionar? Não, né? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai tentar fazer só um aqui e eu vou corrigindo com vocês, tá? Eu vou dar um tempinho, tipo, alguns minutinhos, né? 2 minutinhos para vocês fazerem, que eu acho que dá. Aí depois eu passo aqui só com a correção. Aí eu digo qual que vai ser para casa. Pronto, Walter.
Tu lembra, Walter? O uso, a gente vai usar o was, vou até colocar aqui, tá? No chat. Pronto, a estrutura que você vai preencher nesse espacinho vai ser essa. Você vai colocar was ou were, mais o verbo com ing. O verbo está entre parênteses. Você só vai precisar prestar atenção qual é o pronome, qual é o sujeito, né? Para você usar was ou were. O Laís, é a 36, tá, Laís? É a 1 da 36. Pronto, pronto. Então vamos lá, deixar aqui 2 minutinhos, 1 minuto, 2 para vocês fazerem. Aí eu volto. Pronto, o Walter já fez. Já eu passo aqui com a correção. Pronto, vamos lá. Pronto, Raíssa, exatamente isso. Ou então, o were, tá? Was ou were. Tu só vai prestar atenção qual é o sujeito, tá? Se o sujeito for I, é was. Né? Se for no singular, was. Se for no plural, você lembra que é were, tá bem? Então, vamos lá, vamos passando aos pouquinhos, tá? A 1 eu já coloquei, né? No caso, a 1 vai ficar I was reading. E o resto, vocês vão precisar copiar o was reading. E a B, pessoal, o que foi que vocês colocaram na B? Vamos lá. O verbo entre parênteses é o verbo watch, tá? Então, ficaria como? Isso, Patrícia. He was watching. Isso. Lembra das duas coisas, tá? É o verbo to be mais o verbo ing. Então, você vai colocar o was mais o watching, tá? Não é só watching e não é só was. É os dois juntos, tá? Was watching, tá? Was watching. Pronto, é isso aí. Tá certo, viu, Patrícia? É isso aí mesmo. Vamos para C. E a C? Como vocês colocaram? Letra C, o verbo é o verbo play. Larissa colocou was playing. Mas olha o sujeito, tá? O sujeito é o seguinte. My father and my little brother. A gente tem mais de uma pessoa, né? My father and my little brother. Em português é o quê? Meu pai e meu irmãozinho. Que no caso é plural, tá? Porque meu pai e meu irmãozinho são eles. Exatamente. Que é equivalente ao pronome eles. Então vai ser were, exatamente. Isso, Raíssa, vai ficar exatamente assim. Were playing. Pronto. A letra C fica assim. Were playing. É isso aí, Pablo. Boa, Pablo. A letra D. A gente tem o seguinte. 1 minuto. Dá tempo, Alan. Só tem a letra D e a E. A letra D diz o seguinte. My mother. E a gente tem entre parênteses o verbo to have. E aí, como é que ficou de vocês? O que foi que vocês colocaram? Isso, Maria. Desse jeitinho. Was having. Pronto. A resposta da letra D. Was having. Certíssimo. A gente tem o último, né? Que é a letra E. E a letra E, como ficou de vocês? Isso aí. A gente tem o pronome they. Então é were working. Pronto, perfeito. Isso aí, Júlia. Perfeito. They were working. É isso aí. Pessoal, eu vou deixar para casa as demais. A questão 2 vai ser a mesma lógica, só que você só vai passar para a forma negativa. E a 3, cadê? Pronto, eu vou deixar só a página 37 para casa. Eu vou deixar no Google Sala de Aula, então não tem problema. Assim que acabar as aulas, eu deixo lá, tudo bem? Isso aí, pessoal. Tchau. Até próxima semana, no caso, tá? Tchau, pessoal.